Agora falamos sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Miguel Panão é professor universitário e hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Miguel, por estares connosco neste contexto do Dia Mundial da Paz. Obrigado pelo convite. O Papa traz um tema original, diria, que está de facto a emergir em muitos setores da sociedade, a inteligência artificial. Que relação existe entre a inteligência artificial e a paz ou a inteligência artificial e a guerra? Bom, a inteligência artificial vai acionar sobre a maneira como nós lidamos com a tecnologia. E nós sabemos muito que a guerra depende dos desenvolvimentos tecnológicos. Aliás, há tantos desenvolvimentos tecnológicos para a guerra que, se fossem utilizados para a paz, teriam o mesmo efeito, mas o resultado seria completamente diferente. E por isso as duas coisas estão muito relacionadas. A inteligência artificial pode potenciar os conflitos armados? É assim, é como um martelo, não é? Eu posso pegar um prego e construir uma casa, posso pegar um martelo e bater na cabeça da pessoa e matá-la. Portanto, qualquer ferramenta pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Mas isso faz-me lembrar uma história, Paulo, muito interessante, que conheci de um documentário de um oficial russo em 1983. Portanto, é Stanislav Petrov. Poucas pessoas conhecem a sua história, mas ele, na altura, era o comandante de um dos bunkers que coordenava satélites que sobrevoavam e faziam espionagem aos Estados Unidos. E, entretanto, a um dado momento, surge um míssil americano que foi lançado contra a Rússia. Mas não foi um, depois foi outro. Então, aqueles 15 segundos foi de autêntico pânico. Então, toda a gente se vira para o oficial, que era o Petrov. E ele tem que decidir. E ele faz um compasso de espera e diz: não façam nada. Isto é capaz de ser do sistema. E era uma falha do sistema. Ou seja, a inteligência artificial é um sistema. Se nós entregarmos as decisões para a inteligência artificial, estamos a entregar ao sistema. E se ele falha? O sistema não espera. Não é? E a resposta seria exatamente a tua. A interioridade humana, o elemento humano, é fundamental para construir a paz. O Papa afirma na mensagem para este Dia Mundial da Paz que os algoritmos não podem determinar a forma como entendemos os direitos humanos. É isso que está em causa. Ele até fala da algoética. Sim, exatamente, sim. Sim, porque os algoritmos são construtos que nós fazemos para realizar determinadas instruções. Ponto final. E os algoritmos, uma das coisas que se percebeu nestes modelos de linguagem larga, ou Large Language Models, é que a maneira como nós inferimos as nossas coisas, o que escrevemos, aquilo que falamos, o que decidimos, é uma distribuição ensino, que nós chamamos uma gaussiana. E por isso os algoritmos funcionam assim. Ou seja, onde é que a maioria está a ver, a pensar, a dizer? E vai buscar a próxima palavra, a próxima imagem, e é assim que funciona. O que significa que os algoritmos conseguem afetar o comportamento humano. Quando a inteligência artificial, que é baseada nesses algoritmos, começa também a atuar nos algoritmos, pode haver pessoas que a possam usar para influenciar mais uma vez o comportamento das pessoas. E o Papa alerta para isso. E daí a algoética. Ainda neste contexto de guerra, e a pensar na Ucrânia, a pensar sobretudo no Médio Oriente, na Terra Santa, podemos, enfim, descobrir comportamentos e reações armadas determinadas pelos algoritmos. E estou a pensar, por exemplo, em terroristas que se possam esconder em hospitais pediátricos, em paróquias. A reação do combate é imediata, independentemente de quem aparece pelo meio. Sim, mas quando tu dizes terroristas em hospitais, estamos a falar de um humano a agir, não é? Sim. Quando estamos a falar de inteligência artificial, podemos olhar para a parte daqueles que querem usá-la para fazer mal ou para, enfim, satisfazer os seus interesses e manipular, inclusive, aquilo que as pessoas veem. Por exemplo, imagina que tu, que estás aqui na Eclésia, tens imensas imagens na internet. As pessoas podem pegar na tua imagem, podem pegar nas tuas expressões e podem criar um vídeo contigo a falar coisas que tu nunca disseste. Já vimos uma conferência de imprensa, alguém a fazer a pergunta ao que estava a ser. Por exemplo, tipo o Putin. Exatamente, foi agora de há poucos dias e, enfim, muitos ou outros o Papa exemplos. com um casaco todo estiloso. Ou seja, isto é muito sério. E daí esta algoética, o impacto social que tem esta inteligência artificial é enorme e vale a pena estar atento. Que potência, enfim, que exploração de armamentos pode acontecer aqui também através da inteligência artificial?
Bom, há um grande desenvolvimento da tecnologia dos drones, por exemplo, né? E os drones são, enfim, instrumentos que nos desligam um pouco da ação. E isto torna, como diz o Papa na mensagem, o nosso coração um pouco mais frio. E uma das coisas que ele teme, e que eu pessoalmente também temo, é que a humanidade, se não fizer um uso correto da inteligência artificial, torne-se uma humanidade mais fria, mais distante das pessoas e dos problemas. E isso tem uma influência fundamental se quisermos construir a paz, porque vai ser muito mais difícil fazê-lo. A questão do armamento e da guerra, infelizmente, persiste e desenvolve-se e terá aqui um aliado forte na inteligência artificial, não é? Agora, olhemos esta temática também a partir da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, no que ela afeta o nosso comportamento. Aliás, como há pouco já ia referindo, falando na algoética, o Papa diz que é necessário olhar para os desafios que a inteligência artificial levanta, não apenas de ordem técnica, mas também antropológica, educacional, social e política. Estaremos minimamente despertos para estes desafios? Eu acho que ainda não estamos totalmente. E eu explico porquê. Por muitas pessoas com quem eu me cruzo e que refiro estas ferramentas, a inteligência artificial, há pessoas que ainda não sabem o que isso é. O que significa que não estão muito a pensar nisso. O que significa que até o seu próprio comportamento pode estar influenciado sem pensar muito nisso. E uma dessas 4 coisas, antropológica, social e educacional que falaste, a educacional, o Papa diz uma coisa muito gira, se me permite, eu cito, que é a educação para o uso de formas de inteligência artificial deveria visar, sobretudo, a promoção do pensamento crítico. Estas 2 últimas palavras acho que são fundamentais. Pensamento crítico é tudo o que a inteligência artificial mais se distancia, se calhar. Não sei. Já uma vez experimentaste no ChatGPT desenvolver pensamento crítico? É que ele consegue-te responder. Sim. E isso é impressionante. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos utilizar estas ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar a desenvolver o pensamento crítico. Porque depois não chega só a receber as respostas. É importante ir verificar as respostas e saber se é assim, se não é assim. E, inclusive, às vezes, eu, por exemplo, para desbloquear, às vezes, a minha escrita, peço uma ideia e é muito mais fácil para mim criticar aquilo e dizer que está tudo mal. O que significa que é um desbloqueador da criatividade humana. Ora, se há coisa que é necessário para construir a paz, é criatividade humana e pensamento crítico. Ou seja, desafiar o status quo e perceber, é mesmo assim? E, portanto, aquilo que me parece que a inteligência artificial pode ajudar é o ser humano a desenvolver esse pensamento crítico. Não pode ser a inteligência artificial também um fator para tornar cada vez mais frágil, mais fraco? Pode. O próprio pensamento crítico, a memória, a capacidade criativa. Lá está, o martelo pode ser usado para uma coisa ou para outra. Pode. Inclusive, há algumas coisas que se podem estar a fazer com a inteligência artificial que a mim me fazem alguma impressão. Por exemplo, se eu colocar imensos textos, imagens, até voz de uma pessoa na inteligência artificial, ela é capaz de me recriar essa pessoa. Mas essa pessoa, se calhar, já morreu. Como é que o ser humano vai conseguir lidar, inclusive, com o luto quando temos isto? Aliás, nas Jornadas Mundiais de Juventude vimos isso. Numa sala, numa das iniciativas um pouco antes das jornadas, dedicada ao ambiente, colocaram-me a falar com Jesus. Mas eu estava a falar com Jesus? Não. Portanto, isto levanta muitas questões e acho que é importante nós percebermos bem aquilo a que damos valores antes de abraçarmos cegamente estas novas tecnologias. Assumindo que, de facto, a inteligência artificial está connosco, faz parte do nosso cotidiano, de que forma é que, Miguel Panão, devemos integrá-la no nosso cotidiano? Essa é uma pergunta interessante, até porque eu faço essa experiência. Eu diria integrá-la como ferramenta, ou seja, é aquilo que eu chamaria uma espécie de Fiat, mas não o Fiat de Maria, não é? O Fiat de Maria é esta confiança. Sim. Aqui são ferramentas de inteligência artificial treinadas, é um Fiat também. E por isso acho que é importante usá-las, mas a cada momento que as usamos, ser críticos da forma como usamos. E por outro lado, pensar sempre o que é que eu valorizo e centrar sobretudo o nosso uso primeiro nos valores e depois perceber se a ferramenta ajuda-me ou não a aprofundar os valores que eu tenho. Caso contrário,
Melhor é deixar onde ela está. Tendo presente que as respostas que nos chegam em tantos âmbitos, sejam eles de ordem financeira, económica ou comercial, já nos chegam através dos algoritmos da inteligência artificial. Sim, mas chegam-nos através de redes que são outros que controlam aquilo que nós vemos. Daí o pensamento crítico é necessário fomentar. Sim, e na inteligência artificial há uma interação homem-máquina. E isso significa que essa interação depende não só do homem, como da forma como ela responde, mas ela responde de acordo connosco. Agora, é preciso entender que, da mesma forma que nós achamos que estamos a moldar as ferramentas, elas também nos vão moldar. E aí eu percebo a tua crítica de que isto também pode levar ao inverso, e não ao pensamento crítico, mas à cegueira, à crítica, que é aceitar tudo aquilo Até que nos à apatia. aparece. Até à apatia. Miguel Panão, agradeço este comentário à mensagem do Papa para o Mundial da Paz, que esperemos suscite também a curiosidade por ler o documento do Papa e por olharmos os desafios da inteligência artificial. Muito obrigado. Continuação de boas festas. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde, de facto, quisemos olhar os desafios que decorrem deste tema, a inteligência artificial e a paz, que o Papa apresenta para o Dia Mundial da Paz.